Hoje Deus tem uma palavra profética para a nossa vida. Deus tem algo muito forte a falar conosco. Uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração na manhã, hoje de manhã. A gente reclama da vida, né? Hoje de manhã uma mulher virou para mim e disse assim: ore por mim. E aí eu disse: tá bom. Eu fui orar por ela. Ela disse assim: eu estou indo para Teresina amanhã, e começou a chorar. E ela disse assim: o médico vai fazer uma biópsia. E ela morrendo de medo. Estava com um seio desse tamanho. E eu vi a tristeza no fundo da alma daquela mulher. É a criação esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ela me pediu socorro. E a única coisa que eu fiz é o que eu sempre faço: é ministrar uma palavra de bênção sobre a vida dela. Nós profetizamos que um câncer ia secar e desaparecer para a glória de Deus. E acreditamos nisso. Acreditamos porque não é a primeira e não será a última que Jesus vai curar. E aí eu vi uma outra senhora, ela assim: ora aqui em mim. E eu falei para ela assim: eu tinha visto que os obreiros tinham acabado de orar por ela. Eu falei: mas a senhora não recebeu oração? Ela: não, foi ele aí que orou por mim. Aí apontou para o obreiro. Eu falei: então a senhora já recebeu oração. Ela falou assim: mas eu quero mais. Aí eu olhei para ela assim, eu vi uma fé tão grande nela. Eu falei: a senhora quer mais? E ela falou assim: eu quero mais. Eu falei: então vem receber mais. Nós precisamos de pessoas assim nesses últimos dias. Precisamos despertar a nossa fé, desenvolver aquilo que Deus colocou no nosso coração, elevar a nossa fé. A fé vem pelo entendimento da palavra. Nós precisamos compreender mais a palavra para que a nossa fé venha a ser ativada, porque há uma grande responsabilidade sobre a nossa vida. Há uma grande responsabilidade. Pastor, que responsabilidade é essa? Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo número 5. Precisamos desenvolver a nossa fé a cada dia, para que possamos chegar à estatura de Cristo, ter o conhecimento da verdade. Porque a criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas se os filhos de Deus não se preparam, não estão preparados, ou estão embaraçados com o pecado, ou estão ocupados com as coisas desse mundo, a Bíblia diz que aquele que milita não se embaraça com as coisas desse mundo. Aquele que se alista, você se alistou para esse exército, você não se deve se embaraçar com as coisas desse mundo. Porque quem milita legitimamente faz isso em favor do seu reino, do reino do Senhor. Não podemos simplesmente cochear dois pensamentos, porque há uma responsabilidade. Jesus, ele usou uma parábola em Lucas capítulo número 5, a partir do verso de número 13. O Senhor, Mateus capítulo número 5, verso número 13. O Senhor, ele fez uma conjectura, ele usou uma alegoria aqui para explicar algo tremendo sobre nossas vidas. E qual é a nossa responsabilidade no meio da sociedade? O Senhor, ele colocou um padrão de cristão, que como cristão ele deve agir. Quem achou aí, diga amém. Então só fique de pé, só em reverência à palavra. Diz assim: vós sois o sal da terra.
Mas se o sal perder o seu sabor, como se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se num velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Senhor Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor possa falar fortemente conosco, nos dá direção. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus Cristo. Assim eu oro e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. A igreja pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. O que é que o Senhor quer de nós? O que é que Ele deseja dos seus filhos? Jesus, ele estava ali no Sermão da Montanha, explicando algumas coisas acerca do reino de Deus. Jesus, ele costumava gastar tempo para ensinar. E ele estava ali naquele sermão e começou a falar muitas coisas que a gente já ouviu ele dizer várias vezes. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós que, quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos de sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus então ele começa a explicar o sermão da bem-aventurança. E aí o Senhor ele entra num ponto da vida cristã muito importante. Aqui ele só fala de perseguição, só fala de tristeza, só fala de dificuldade, de humilhação, de falta de coisas, fome. Então ele mostra para nós que, por mais que somos cristãos, para falar a verdade, nós não estamos livres de passar por todas essas coisas, de sermos humilhados, perseguidos, de passar necessidades, de serem injuriados por causa do nome do Senhor Jesus. O Senhor estava tentando preparar uma igreja. Você vê que quando Ele chama a igreja e Ele começa a dar os seus primeiros sermões, Ele ensina a igreja a sofrer, a passar por dificuldade. É como se o Senhor estivesse pegando um vaso e já colocando no fogo. Ele já queria que a igreja já entrasse no teste do sofrimento. Só que nos tempos que nós estamos vivendo, esses últimos dias, é raro alguém que queira sofrer por amor a Cristo. Qualquer sofrimento que a pessoa passa, qualquer privação que a pessoa passa, qualquer tribulação que essa pessoa passa, já é motivo para poder abandonar o Senhor, abandonar a igreja. Por quê? Porque nós vamos crescendo no Evangelho, num crescimento aonde nós somos muito mimados. Eu estava conversando com um pastor lá da Venezuela, e eu dizendo para ele assim: rapaz, é difícil nesses últimos dias
Os obreiros antigamente pareciam ser mais treinados, parecia que suportavam mais. Hoje qualquer coisa que a gente ouve, qualquer coisa que um obreiro passa, qualquer coisa que um dirigente passa, qualquer coisa que acontece na igreja, um membro, a primeira coisa que se ouve-se a dizer é o quê? Pastor, não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou embora, eu vou abandonar, eu vou deixar. Por quê? Porque não analisamos as Escrituras. O Evangelho é um evangelho de vencedores, sim, mas também é um evangelho de sofredores, de pessoas que deram a sua vida por amor a Cristo, por pessoas que se decidiram entregar as suas famílias, entregar os seus bens, abandonar os seus campos e trabalhos e foram atrás do Mestre. Certa feita um homem chegou e disse assim: deixa eu beijar meu pai e daqui a pouco eu volto. O outro chegou e disse assim: deixa eu ali sepultar o meu pai. E Jesus falou assim: olha, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Que seu pai morreu? Rapaz, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Se você quiser vir, segue-me. Aí alguns obreiros chegaram diante de Jesus e disseram assim: mestre, nós estamos aqui para te seguir. Aonde o Senhor for, nós iremos. O Senhor virou e fez uma grande promessa para eles. Sabe qual foi o salário que o Senhor prometeu para eles? O Senhor falou assim: ó, a raposa tem os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Quer vir? Vem. Ele não prometeu nada, pelo contrário, ele já foi logo na dificuldade. Ele disse assim: você quer me seguir? Então tá bom, então esteja preparado para dormir no relento, esteja preparado para dormir na rua, nos montes comigo. Tem pessoas que aceitam Jesus achando que Jesus vai dar alguma coisa. Ei, entenda, Jesus não vai te dar nada, pelo contrário, Ele vai arrancar de você muitas coisas. Ele vai tirar muitas coisas da sua vida. Quando realmente você se converte de verdade, você não ganha coisas, você perde. Você vai perdendo muitas coisas. E as coisas que você vai perdendo, aí você vai se estruturando no Evangelho e vai entendendo que a sua vida não está baseada naquilo que você tem. A tua vida está baseada naquilo que Deus é na sua vida. Aleluia. Você consegue entender que Jó chegou a dizer assim para o Senhor: nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu retornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As pessoas, elas entram no Evangelho achando só ganhar. E normalmente as histórias dos ganhadores, as histórias dos grandes homens de Deus, de homens que conquistaram talvez fama, talvez status, quando você olha para trás, foram histórias de derrota. Pedro, para ele poder assumir a igreja do Senhor, ele teve que passar por uma grande decepção. Pedro, ele acreditava que ele era o cara, que ele servia ao Senhor, e certa feita ele virou para o Senhor e disse: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 2 vezes, 3 vezes, Pedro. Pedro, ele achava que ele estava com a bola toda, mas quando apertou, quando ele percebeu que a sua vida começou a ficar em risco, aí Pedro virou e disse assim: ei, você é um desses, né, que andava com Jesus? Ele: não, eu não sou. Não. Ei, eu te vi lá, você no meio daquele, junto com aquele homem lá, o Jesus. Não, eu não. Eu não. E de repente uma outra pessoa chegou para ele e disse: ei,
Você é um desses sim, porque a tua fala te condena. Você fala igual ele. Eu não sou, eu não conheço esse homem. Eu não quero saber deste homem chamado Jesus. Só que era o mesmo que disse que ia até a morte. O que o Senhor estava querendo ensinar a Pedro? Que evangelho não é de ganhar, evangelho é de perder. Mas quando você começa a perder, entenda uma coisa: nós servimos um justo juiz. Aí ele começa a recompensar. Ele começa a te dar coisas, mas não coisas que você quer, é coisas que você necessita. Não coisas que estão para perder nesta terra, para se acabar nessa terra. O que o Senhor te entrega são coisas eternas, são tesouros eternos, são riquezas eternas, riquezas escondidas através da palavra. É por isso que ele começou a dizer assim, ó: você quer ganhar a sua vida? Primeiro você perdê-la-á, porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E a igreja não está preparada para seguir Jesus. A igreja está preparada para seguir as bênçãos de Jesus. Agora o mestre não. Por isso que o apóstolo Paulo ele chegou num estágio tão grande de comunhão com o Senhor, que ele chegou a dizer assim, ó: porque eu sinto prazer nas perseguições, nas injúrias, nas fraquezas. Ele chegou a dizer que tudo que ele tinha, ele reputou a nada, a esterco, que para ele viver era Cristo, morrer era ganho. Por que ele disse que viver era Cristo? Porque ele sabia que viver era sofrimento, mas morrer era ganho. Você não ganha quando você vive, você ganha quando você morre. Quem quer morrer aí, levante a mão e dá um glória a Deus. Quem quer morrer aí, levante a mão e dá um glória a Deus. Senhor, leva esses aí logo. Você não falou que queria morrer, ué? Entenda uma coisa: Jesus estava explicando sobre o que era ser realmente uma igreja. Uma igreja que seria perseguida, uma igreja que seria humilhada, uma igreja que passaria necessidades, uma igreja que chorava. E quando ele termina aquele sermão e ele explica que essa igreja será uma igreja bem-aventurada, porque em contrapartida o Senhor recompensaria essa igreja, aí o Senhor entra nos deveres. E aí ele olha e diz para aquele povo: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Jesus ele usou algo muito simples, o sal. O sal é algo que ele é muito importante na nossa vida, só que ele não tem muito valor. Normalmente quem vai fazer compra, é raro quem vai comprar um pacote de sal. A gente só lembra do sal quando acaba. É raro alguém dizer assim: opa, eu vou comprar um sal ali. Muito difícil. É interessante que o sal, por que Jesus usou? Por que Jesus falou que a igreja, ela era o sal dessa terra? O sal, ele é algo que traz o equilíbrio. Você vê que quando você vai fazer uma comida, e quando você experimenta uma comida, e se você percebe que ela está sem sal, você acrescenta mais um pouco de sal, e você experimenta de novo, e você diz assim: ah, agora tá bom. Tá bom o quê? Tá bom de sal. Por quê? Porque não está salgado. Porque uma comida sem sal é muito ruim, mas uma comida salgada também é muito ruim. Então o que acontece? O sal ele traz o equilíbrio para o sabor da comida. O sal ele vai trazer o equilíbrio para aqueles ingredientes que foi juntado naquele prato, naquela panela. Então o sal ele não pode faltar e ele não pode acrescentar demais.
Ele tem que ter uma dosagem aonde não apareça ele, mas também que nós não venhamos a sentir falta dele. Porque quando o sal ele aparece, as pessoas começam a reclamar porque está salgado demais. Mas quando o sal desaparece, as pessoas começam a reclamar também. Por quê? Porque está sem sal. A igreja também tem que ser desse jeito. A igreja, ela serve para trazer o equilíbrio para a sociedade. Aonde a igreja, ela é a dosagem, aonde através da igreja ela consegue dar sabor à vida das pessoas, para que as pessoas venham sentir o prazer e venham degustar um pouco daquilo que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que o salmista disse: provai e vede o quanto o Senhor é bom. As pessoas só vão provar o Senhor Deus através da igreja, através da minha vida e através da sua vida. É nós que trazemos o equilíbrio para as vidas que estão sem sal, ou as vidas que estão salgadas demais. Nós chegamos e trazemos o equilíbrio para aquela vida. Por quê? Porque o sal, quando ele chega na sua dosagem correta, ele vai elevar o quê? O sabor da comida e não do sal. Quando ele chega na dosagem correta, o sal desaparece e quem cresce é o sabor. Foi por isso que João disse que eu diminua e ele cresça. João entendeu que ele era o equilíbrio da sociedade, que ele devia trazer nos ambientes o equilíbrio para as pessoas que estavam vivendo uma vida sem sal. Então ele vinha e trazia o equilíbrio através da palavra de Deus. Então Jesus disse que eu, que você, que nós somos o sal dessa terra. Só que tem pessoas que não conseguem trazer esse equilíbrio. Tem pessoas que não conseguem dar sabor à vida das outras. Tem pessoas que, por mais que ela esteja presente, não muda nada, o ambiente continua sem sal. Ela não faz diferença. Tem pessoas que chegam e automaticamente o ambiente, o sabor do ambiente começa a ficar equilibrado. E as pessoas começam a degustar da situação que está acontecendo. As pessoas sentem prazer quando você chega nos ambientes. Tem pessoa que chega no ambiente, você se sente bem. Você assim, rapaz, aí a pessoa começa um pouco para você e diz assim, vou embora. Aí você diz, não, peraí, está cedo, fica mais um pouco. Fica mais um pouco. Por quê? Porque ela está trazendo um sabor diferente. Ela está trazendo um equilíbrio para aquele ambiente. Mas tem pessoas que entram e saem e não são notadas, porque não conseguem trazer nada para acrescentar nada no ambiente. Entra e sai, e ninguém vê, ninguém sente nada. Tem outras que quando entra no ambiente, só entra para salgar. Quem já comeu a comida salgada aí? Faz bem salgada, faz assim a mãozinha assim. Quem já errou no arroz ou no feijão, quando vai comer, estava muito salgado, faz assim a mãozinha, é horrível. Você pode estar na fome que for, você começa a comer, começa a dar uma gastura dentro de você, começa a queimar tudo por dentro, aquele sal começa a sufocar você, e você, não aguento. Tem pessoas que quando chega, é desse jeito, só dá gastura na gente. Jesus ele quis ensinar a igreja que a igreja deveria trazer um equilíbrio para a sociedade, fazer com que venha através da igreja o sabor de Cristo venha se exaltar, venha se sobressair. Como que as pessoas vão provar o Senhor se aquele que é sal da terra não está conseguindo trazer o equilíbrio para os ambientes? Nós não estamos aqui por acaso.
O Senhor nos colocou aqui para mudar a história dessa cidade, para trazer o equilíbrio dessa cidade. Vocês não têm noção. Eu falo para vocês, Deus tem falado muito comigo em visões. É incrível. Pastor, é na hora que o senhor está orando, buscando. Não, irmãos. É de repente, acontece. Eu estava assim, entrei no banheiro e eu pisquei o olho. Na hora que eu pisquei o olho, eu vi um cinto enrolado. Na hora que eu vi um cinto enrolado, eu abri os meus olhos. E na hora que eu abri os meus olhos, o Espírito Santo falou para mim assim, ó: procure a passagem de Jeremias sobre o cinto de linho. Abra aí, Jeremias 13. Jeremias, capítulo número 13. Aí eu fui ler. Aí eu me espantei. Vê se o que Jeremias viu e o que aconteceu, vê se tem alguma coisa a ver com os dias de hoje. A minha versão é um pouco diferente. Eu vou explanar a minha versão para ver se a gente consegue extrair algumas outras coisas. Jeremias 13 diz assim. Jeremias fica antes de Ezequiel, tá? Você abre aí Isaías, depois de Isaías vem Jeremias. Diz assim, ó: assim me ordenou o Senhor: vai e compra um cinto de linho e coloca em volta da tua cintura, mas não permitas que se molhe na água. Então eu comprei um cinto, conforme a palavra do Senhor, e coloquei na minha cintura. Então veio a mim a palavra do Senhor uma vez mais, dizendo: levanta-te, toma o cinto que comprastes e que carrega na sua cintura, e vai ao Eufrates, e esconde ali na fenda de uma rocha. E partiu em direção ao Eufrates, e escondi ali como o Senhor havia me orientado. E passado muitos dias, me ordenou o Senhor, dizendo: dispõe-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que eu te mandei esconder ali. Então fui às margens do Eufrates e retirei do lugar aonde havia escondido, e o cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. E em seguida veio a mim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: eis que semelhantemente farei apodrecer o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Este povo impiedoso e maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das suas intenções de coração, que confia e segue outros deuses, a fim de lhe prestar cultos e serviço, ficará como este cinto, que agora já não serve para mais nada. E aí eu falei: meu Deus do céu, como o Senhor consegue descrever os últimos dias. Jeremias, o Senhor falou para ele: compre um cinto. Ele comprou um cinto, coloque na sua cintura. Ele colocou, não deixe molhar na água. O cinto era novo, bonito. Aí ele falou assim: agora eu quero que você pegue esse cinto e você vai e esconde ele na água, lá no rio Eufrates, na fenda da rocha. Coloca lá na fenda da rocha. E aí ele foi e colocou o cinto na fenda da rocha. E quando ele colocou o cinto, ele deixou lá. Depois de muitos dias, o Senhor virou para ele e disse assim: ó, vai lá, pega o cinto de volta e põe na sua cintura. E na hora que ele foi pegar o cinto, na hora que ele tirou o cinto, ele percebeu que o cinto estava apodrecido.
E ele percebeu que o cinto não prestava mais para nada. E o Senhor disse assim, ó: assim é o meu povo, um povo orgulhoso e obstinado de coração, um povo que só quer servir os outros deuses, que não quer ouvir a minha palavra, um povo duro de coração que não se rende à minha palavra. E sabe o que eu acho interessante? Que esses últimos dias eu estava falando isso com o Senhor. Eu falei com o Senhor assim: eu não vou criar nada na igreja para atrair esse povo. Esse povo precisa ser atraído pela tua palavra. Eu não vou criar nenhum tipo de evento para poder atrair aqueles que se dizem ser cristãos. Eu falei: não vou desistir sexta-feira profética, onde nós vamos ministrar a palavra e vamos sair daqui alimentados através da palavra. Interessante que eu me queixei com Deus esses últimos dias. Por quê? Porque a sexta-feira tem essa dificuldade. Cadê a membresia da igreja? O que acontece com membros e obreiros? Eu questionei a Deus. Eu falei: Senhor, mas eu não vou voltar atrás. A igreja será alicerçada na tua palavra. E eu questionando isso com Deus. E quando foi ontem, o Senhor me dá essa visão. Ele fala: meu povo, eles não querem ouvir a minha palavra. Mas assim como eu fiz apodrecer o cinto, que é algo muito forte, ninguém consegue estourar um cinto com a mão, assim eu farei apodrecer o orgulho do meu povo, e eles vão começar a ouvir a minha palavra. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Eles vão parar de servir aos outros deuses. E ele disse assim, ó que interessante, versículo 11: e assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, declara o Senhor. O que ele está dizendo? Que ele está dizendo que da mesma forma que o cinto se apega na cintura do homem, o Senhor vai fazer com que o seu povo venha se apegar a Ele. E é isso que nós queremos, Senhor, é isso que nós queremos. Só queremos se apegar a Ti e mais nada. Quem quer se apegar ao Senhor aí, levante a sua mão e dá um glória a Deus, deixa eu ver. É isso que nós queremos. O que o Senhor quer nos ensinar? Que nós devemos ser sal desta terra. Nós precisamos trazer o equilíbrio para os ambientes a qual nós fomos inseridos, porque na maioria das vezes esses ambientes são ambientes caídos, aonde o seu emprego, quem estava operando ali era Satanás, aonde havia brigas, aonde havia intrigas, aonde havia fofocas, aonde havia disputas, aonde havia um puxando o tapete do outro. O que o Senhor quer? Que você seja o sal desta terra, e você venha trazer equilíbrio para o ambiente a qual Deus inseriu você, porque através da sua vida, o sabor do nosso Senhor Jesus Cristo vai se sobressair, e as pessoas vão experimentar um Deus Todo-Poderoso através da tua vida, aleluia. É isso que o Senhor quer e espera de nós, que nós venhamos a remir os lugares, que nós venhamos a destronar Satanás do seu trono, aonde ele colocou um trono, aonde ele colocou um principado, aonde Satanás estava governando no ambiente. E agora aquele que é sal da terra vai entrar neste ambiente, vai equilibrar esse ambiente com a palavra de Deus. Eia, não é em religião, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não é religião, entenda, é a palavra do Deus vivo. Através da palavra, aquele ambiente será transformado no nome de Jesus.
isso que Ele espera de nós, que venhamos a trazer o equilíbrio em todos os lugares que Deus fazer com que venhamos a colocar a planta de nossos pés. Essa é a vontade do Mestre. Ele diz assim: e tem mais, vocês não serão somente sal nessa terra, mas vocês serão luz neste mundo. Pastor, minha casa está cheia de perturbação, a minha casa está cheia de brigas, acontece isso, acontece aquilo, eu não estou conseguindo dormir direito, é muita perturbação dentro de casa. É porque na sua casa ela se encontra em trevas, e se a sua casa está em trevas, significa que a luz que é Cristo, que diz que habita na sua vida, não está brilhando na tua casa. Então o problema não é a sua casa, o problema é você, porque você está em trevas. É aqui que eu quero que vocês entendam o que é trevas. Trevas é a ausência de luz. As trevas só existem se não houver luz. É simples. Não quer viver em trevas? Acende a candeia. Busque azeite. Tenha fogo dentro de você. Porque as trevas operam aonde não tem luz. Você quer ver uma coisa? Apaga as luzes desse meio aqui, ó, para mim aí. Os obreiros aí, ó. Isso. Só aqui do meio. Só o que está aí. Apaga aí. Só do meio, filho. Não. Eita. Aí, ó. Todos vocês estão em trevas agora. Não desliga os outros, não. Todos vocês estão em trevas, porque não há luz aí. E se continuar desse jeito, vocês perdem a direção, vocês não conseguem enxergar mais nada. Um tropeça no outro, um bate no outro, bate na cadeira, se machuca, não consegue achar. Pode ligar aí para mim. Agora, quando a luz opera, automaticamente a gente começa a enxergar tudo mais claro na nossa vida. A gente já sabe o caminho, sabe que a porta é ali, sabe que o banheiro é aqui. A gente já tem a noção de todas as coisas. Ei, se você anda perdido na tua vida, porque a tua vida está em trevas, está na hora de você começar a permitir que essa luz de Cristo venha brilhar na sua vida. Ei, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se está tudo fechado, permita com que a luz de Cristo venha habitar em você. Aleluia. O mal só opera na sua vida quando o bem não está perto de você. Ah, o inimigo está furioso, o inimigo está me atacando, o inimigo está isso, o inimigo está aquilo. Ele só te ataca se Yeshua não estiver perto de você. Mas se Yeshua estiver perto de você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia. Oh, Ramandarabashiri de que o Manaramanamagai. A gente só experimenta a derrota quando nós estamos em trevas. Porque o inferno pode se levantar, o gigante pode se levantar contra a nossa vida, mas entenda, ele vai se levantar. Quando ele se levantar, o Senhor vai olhar e vai dizer: ei, essa peleja aí não é de vocês não. Aí vocês entendem, esse esse incircunciso, quem é este para afrontar o exército do Deus vivo? Aquele que anda com Cristo sabe
que todas as coisas que passam, todas as afrontas que tem passado, todas as pelejas que tem vivido, essas pelejas não é nossa, é do Deus Todo-Poderoso. Então nós não teremos que pelejar nessa peleja, porque Ele é que pelejará por nós. Aleluia. Então para mim não interessa, pode vir a peleja que for, que eu sei que eu vou ter vitória, porque Ele me disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ei, temos que ser sal nesta terra, temos que ser luz neste mundo. Está na hora da gente começar a clarear a nossa mente e o nosso entendimento com a luz de Cristo, olhando com os olhos de Cristo. Eu não vejo dificuldade. Olhando com os olhos de Cristo, eu só vejo a coroa que está proposta para mim naquele grande dia. Quando eu olho na ótica de Cristo, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Não existe fraqueza. Eu estou fraco. Não, é aí que você está forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. É aí que ele vai manifestar o poder dele sobre a tua vida. É aí que você tem que dizer: glórias seja o nome do Senhor, porque Ele me escolheu para que através dessa dificuldade que eu esteja passando, o nome dEle venha a ser glorificado na minha vida. Ele disse para que a luz resplandeça sobre os homens, para que o Pai seja glorificado em vós. Oh, aleluia! O Pai tem que ser glorificado na tua vida, e para isso você precisa resplandecer a luz de Cristo. Você tem que vencer as barreiras, você tem que vencer as dificuldades. O deserto não é para derrubar a nossa vida, o deserto era para treinar a nossa vida, para que a gente possa alcançar lugares maiores que ainda não alcançamos. As dificuldades que passamos é simplesmente um treinamento. Aonde está baseada a tua fé? Naquilo que você está vivendo, ou naquilo que Ele prometeu para a tua vida? Eu já passei muitos momentos ruins na obra. Já pedi a morte várias vezes. Já pedi para ir embora, já pedi para desistir muitas vezes. Mas isso, só eu e Ele, no secreto, no escondido. Porque lá eu posso me revelar quem eu sou para Ele. Aqui eu não exalto as minhas fraquezas. Aqui eu exalto o poder de Deus. Porque aqui quem fala com vocês não é o Fernando. Aqui quem fala com vocês é Cristo. Porque Cristo vive em mim, aleluia. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse isso. Então ele falou assim: é por isso que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, eu sinto prazer nas perseguições, porque eu sei que quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Aleluia. Entenda que quando você está fraco, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando aconteceu de Lázaro morrer, ele disse: esta morte não é isso que aconteceu, não é para a morte, mas é para manifestar a glória do Pai. Aleluia. As coisas que acontecem na nossa vida não é para a morte, não é para simplesmente a gente perder as coisas, não é simplesmente para a gente sucumbir, não é simplesmente para a gente ser derrotado. Tudo que acontece na nossa vida é para manifestar a glória do Pai, é para manifestar a glória do Pai,
é como sal. Eu vou chegar num certo ponto que não vão me perceber, mas o sabor de Cristo vai se exaltar, e as pessoas vão começar a perceber e degustar, não uma vida humana, mas uma vida cheia da presença do Pai. Aleluia. Oh, aleluia. É por isso que ele disse: você está fraco? O Senhor falou: diga ao fraco que eu sou forte. Ei, a fraqueza é do homem, mas a fortaleza é de Deus. É Ele que pode nos ajudar, é Ele que pode mudar a nossa história. Não interessa o que você está passando, o que interessa é que o melhor está reservado para a tua vida. Ele prometeu e não vai invalidar a sua promessa. Aleluia. Por isso não interessa o que eu sofro. Para mim não interessa como eu vou chegar, eu sei que eu vou chegar. É isso que me dá ânimo. Eu lembro que um dia eu estava devendo um pouco mais de 120 mil reais. Já pensou em dever isso? Em 2 meses eu adquiri uma dívida de 120 mil. Eu tinha 127 pessoas que me ajudavam. Em 1 mês, mais de 100 recuaram. E a dívida que nós tínhamos atrasou. E quando ia vencer mais uma outra dívida, eu paguei só um pouquinho da primeira, e juntou as duas, e eu fiquei devendo aproximadamente 120 mil. Os credores tudo em cima de mim. Eu gritava, chorava, vinha para esse altar e dizia: Senhor, não é o meu nome que está sendo envergonhado, é o teu nome. E se for para mim envergonhar o teu nome, tira a minha vida, porque eu não nasci para te envergonhar. Eu já te envergonhei tanto enquanto eu não te conhecia, e agora que eu te conheço, eu não quero te envergonhar. Senhor, eu estou devendo demais. Eu cheguei a um ponto que eu não podia sair na rua. Eu mandava os obreiros fazer os cultos de manhã, porque eu não podia andar na rua por causa dos credores. Falei: e agora, Senhor? Eu estou devendo demais. Eu só escutei isso dele: se você não consegue dever 120 mil, como é que você vai assumir os meus projetos, que são milhões e milhões? Quer desistir? Eu falei: não, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. O Senhor abre portas onde não tem portas. Eu quero continuar. Eu estou aqui. Eu não morri. Devo uma rebarbinha aí, mas nós vamos pagar. Esse mês ainda vamos pagar muita gente. Você consegue entender que os pensamentos do Senhor é muito maior do que os nossos pensamentos? Você tem que aprender a confiar no Senhor. Não interessa a situação que você esteja passando. Você tem que ser sal da terra. Você tem que ser luz nesse mundo. Você não pode permitir com que as trevas venham dominar não somente sua casa, mas você não pode ser dominado pelas trevas. Permita com que a luz de Cristo venha se resplandecer sobre a tua vida, no nome de Jesus.